Olá, amigos. Nós estamos iniciando mais um programa Luz do Evangelho. Como sempre o fazemos, eu e meu irmão Navarro, conversando sobre esse livro maravilhoso do Emmanuel, intitulado Ceifa de Luz, em que ali o nome já está dizendo, colhendo luzes pelo aprendizado. Esse livro ele escreveu através do nosso querido Chico Xavier, e hoje nós vamos estudar uma lição em que Emmanuel intitulou como Oportunidade em Nós. E ele vai tecer considerações sobre uma passagem do Evangelho, uma passagem de uma carta que o Paulo escreveu para o filho dele, entre aspas, filho adotivo, que era o Timóteo. Ele tinha uma ligação muito profunda com Timóteo, quase que de um pai por um filho. E ele falou para o Timóteo, nessa carta, capítulo 2, versículo 15, disse assim: olha, Timóteo, você procura apresentar a Deus como o obreiro aprovado, para que você não tenha do que se envergonhar. Então, Emmanuel vai tecer considerações sobre essa passagem de Paulo, dessa carta que ele escreveu a Timóteo. E a gente fica pensando, mas apresentar para Deus, como é que fica? A gente vai desencarnar e vai ver Deus? Não, não é bem assim. Então ele teria dito para o Timóteo, olha, Timóteo, você tem que se apresentar a Deus todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, porque Deus está em nós estamos nele. O Paulo mesmo disse, nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Então Deus está presente em nossa vida. Então vamos nos mostrar a Deus todos os instantes. Não precisa desencarnar ou morrer, entre aspas, morte física, para a gente chegar na frente de Deus, mesmo porque só estaremos nessa condição quando formos puros. Segundo Jesus, bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Então tem muita gente que desencarna pensando que vai ver Deus. É bom que reconsidere essa colocação, porque vai demorar muito. Quando nós nos desvestirmos das nossas imperfeições, nós teremos condições de estarmos à frente de Deus para entender um pouco melhor da grandeza desse ser. Mas, de qualquer forma, nós todos os dias nós estamos nos apresentando a Deus. Agora, como obreiro aprovado ou reprovado? Se for reprovado, nós vamos nos envergonhar. Se for aprovado, nós estaremos muito bem dentro dessa proposta. E o Emmanuel vai tecer considerações como é que a gente deve fazer para sermos obreiros aprovados, aproveitando essas oportunidades que nos são dadas. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Navarro, o que ele tem para nos dizer sobre isso. É sempre um prazer, doutor, estarmos aqui com os nossos queridos amigos, aprendendo sempre com a doutrina espírita. E é muito interessante essa questão, porque o Senhor Jesus mesmo disse acerca das sementes, né? Saiu o semeador a semear, e cada semente, dependendo do lugar que caiu, teve a sua produção. Emmanuel vai utilizar também desse mesmo raciocínio, dizendo que a árvore, por maior que ela seja, ela começa na semente. E assim o espírito, que é criado simples e ignorante e que um dia vai atingir a perfeição. Deus, segundo Jesus, sabe muito antes da gente pedir o de que nos é necessário. Mas é preciso agir. Para agir, nós recebemos os talentos e as oportunidades. Então, entra aí em questão a nossa vontade, no sentido, evidentemente, do espírito. Mas a nossa vontade, ainda no estágio que nós nos encontramos, quase sempre está na satisfação pessoal. Na satisfação da vaidade, na satisfação do orgulho, na satisfação do egoísmo, e a gente ainda está um pouco distanciado da questão principal, que é o desenvolvimento dos nossos espíritos, pois que é isso que nós viemos fazer aqui na Terra. Então, Deus, que sabe muito antes da gente pedir o de que nos é necessário, Ele cria as oportunidades, e o interessante aí é a gente se lembrar que a nossa própria condição reencarnatória, o nosso próprio planejamento, foi feito por nós ou com a nossa anuência. Então, nós pedimos um tipo de vida aqui na Terra para crescer para Deus, né? Então, a providência divina vai criar ambientes, situações, para que nós possamos desenvolver os nossos espíritos.
Se nós não o fizermos, nós, evidentemente, entraremos na questão do arrependimento espiritual, como propõe o Livro dos Espíritos, né? Que o maior arrependimento, o arrependimento verdadeiro, ele se dá quando nós voltamos ao mundo dos espíritos. E aí a gente vê o tempo que perdeu, as oportunidades que perdemos, e aí a gente acaba se envergonhando, já utilizando novamente a lição a frase dessa lição, né? Então nós que estamos aqui na Terra não podemos perder uma única oportunidade de crescimento. E isso nos leva a uma outra condição. Dada a nossa condição fisiológica, o nosso corpo que é pesado, nós evidentemente nos cansamos fisicamente. Em Lei do Trabalho, no Livro dos Espíritos, os benfeitores vão dizer que o trabalho é uma necessidade e deve ser executado na medida de nossas forças. E claro, isso depende de cada um. Mas que o descanso também é necessário e que também é a escolha de cada um. Mas a gente precisa descansar o corpo e não o espírito. E quase sempre a gente confunde as coisas e descansa o espírito também quando o corpo também está descansando. A gente pode descansar o corpo não só através do sono, né, mas através da leitura de um livro, de assistir um bom programa de televisão, que ainda existe, uma boa peça teatral, um bom cinema, enfim, uma boa conversa. O que importa? Que nós aproveitemos ao máximo os instantes que temos na vida. Por quê? Porque esta noite poderá ser pedida a nossa alma, disse Jesus, e aí não dá mais tempo de fazer nada e a gente vai observar que perdeu muito tempo. Nós começamos como uma simples sementinha e um dia nós vamos atingir a idade adulta e quanto mais adulto nós estivermos em termos de espíritos, mais nós vamos produzir. Lembrando ainda a mensagem de Ferdinando, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Protetor, que diz que a missão do homem inteligente na Terra é ajudar os outros espíritos a encontrar Deus. Então nós precisamos nos tornar úteis o tempo todo. O Emmanuel mesmo vai dizer que Deus dá para nós, por exemplo, a inteligência, nos dá um tempo reencarnatório. A gente vem aqui, por exemplo, para viver 70, 80 anos, até tem quem viva 115 anos ou até um pouco mais. Dá para nós um corpo, dá para nós a natureza. Deus nos provê de todos os recursos necessários para a gente evoluir. Agora, Deus dá, por exemplo, todos os elementos para fazer um bolo. Dá o açúcar, dá a farinha, dá o leite, dá tudo, mas Deus não vai fazer o bolo e dar na nossa boca. Então, é bom que a gente entenda isso. Nós temos que adquirir competência. E essa aquisição é pessoal, é individual. Então, quem trabalha mais chega a ter mais competência do que aquele que trabalha menos, salvo raríssimas exceções, graças a uma inteligência, vamos dizer assim, além do limite. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que a competência vem com o tempo, com o trabalho, com a experiência, com o sofrimento. Isso é a vida nossa. Agora, temos que aproveitar o tempo. Eu estou lendo um livro agora, escrito pelo Jerônimo Mendonça, Trabalhadores do Invisível. Você leu esse livro? Já li. Já leu. Do André Luiz, não é isso? O André Luiz de Já li. Muito interessante. E esse livro me preocupou muito. Como todo livro que a gente lê, estudando, meditando, a gente fica preocupado. Só não fica aquele que banaliza, né? Mas quando a gente começa a procurar a essência, a gente fica preocupado. Porque eu tive o privilégio de conviver muito de perto com o Jerônimo Mendonça. Sempre que ele vinha em Rio Preto, ficava na casa do Dr. Castanheira, e ele falava, chama o Aguinaldo, fala para ele vir aqui. Eu ia lá, nós conversávamos. O Jerônimo era um jovem, bonito, atleta, e que nos tempos idos ele pegou uma doença, artrite reumatoide juvenil, e veio a ter uma falência do pescoço para baixo. Não movimentava nada. E até tinha dificuldade de respirar. Alguém tinha que baná-lo para ele respirar, porque não tinha incursão respiratória. Apesar dessa limitação, ele por isso foi chamado o gigante deitado, cognominado, né? Ele fundou 2 casas espíritas, ele fundou uma creche, ele fazia palestra no Brasil inteiro.
numa maca dentro de uma Kombi. E com todo aquele vozeirão, ele conseguia passar a mensagem para as pessoas que estavam assistindo nessa palestra, nesse evento. E diante de tudo isso que ele fez, era de se pensar que ele ia chegar no mundo espiritual e ia, vamos dizer, estar com os espíritos superiores e, nossa, com méritos e méritos. E ele escreveu esse livro falando da sua vida. Teve humildade de falar da sua vida espiritual. E ele pôde falar que esperou que chegasse lá, e que ele era cego também, ficou cego depois de um certo tempo. Que ele ia enxergar, que ele ia andar, ia, vamos dizer, dominar o mundo espiritual. E não foi o que aconteceu. E depois de muito tempo, é que ele recobrou a vista, muito tempo ele recobrou os movimentos, e pôde perceber que o que teve um peso muito grande negativamente, desculpa, foi as experiências pretéritas, onde realmente ele se comprometeu muito com a lei divina. Haja vista a reencarnação sofrida, expiatória, que ele teve. Mas ele se distanciou dos comparsas de outras experiências onde eles faziam mal. E aqui ele começou a fazer o bem. E isso teve um peso positivo na sua vida, a ponto dele ter mérito de ser assistido no plano espiritual pelos benfeitores, de ter todo um tratamento carinhoso e afetivo. Mas ele falou das dificuldades que ele teve por conta dessas atitudes pretéritas. Então tem muita gente hoje que não valoriza o futuro, quer viver a vida, eu quero curtir a vida. Mas esse curtir a vida, precisa saber o que significa curtir a vida. Nós não estamos aqui passando férias, nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. E por isso nós temos que aproveitar as oportunidades. Na doutrina espírita não existe sorte nem azar. Mas eu poderia exemplificar sorte como uma oportunidade aproveitada e azar uma oportunidade perdida. Então Deus dá para nós as oportunidades. Se nós aproveitarmos, sorte nossa. Se não aproveitarmos, azar. Porque isso vai ter uma repercussão futura. Jesus deixou isso muito claro. A semeadura é livre, a colheita é certa. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, finalizando a nossa fala nesse sentido, Jerônimo coloca lá em cima que o peso na evolução do espírito é a vivência da proposta de Jesus. Então, ele que fazia palestra, fundou centro, coisa e tal, ele entendeu que isso não teve muito peso. Então, tem muita gente que estuda a doutrina, faz palestra, constrói centro e acha que vai estar bem na fita. Frederico Figner, no livro Voltei, com o pseudônimo de Irmão Jacó, falou exatamente isso. Era presidente da Federação Espírita à época, fez palestra em muitos lugares, trabalhou pelo movimento espírita e desencarnou e achou que ia chegar lá em cima e estaria com o Dr. Bezerra de Menezes, com Bittencourt Sampaio, mas chegou lá, ele teve que esperar um tempo até que ele pudesse entrosar com essa turminha. Mas então fica o lembrete para quem está nos assistindo e até para mim, que eu entendi isso muito bem, aqui nós estamos para aprender a amar. E Jesus foi claro, eu vim para servir, não para ser servido. Então, feliz aquele que veio e se propõe a servir de instrumento divino para minimizar a dor alheia. Isso vai ter um peso no mundo espiritual. Agora, rótulo, eu sou espírita, presidente do centro, sou palestrante, isso não tem muito valor. Sim, tem valor quando você trabalha com amor, se dedica, tem valor. Mas o que vai pesar mesmo é o que você tem dentro do seu coração. Porque tem gente que faz palestra, que dirige casa espírita e depois regula relacionamento com pessoas menos aquinhoadas socioeconomicamente, porque eu já vi. Então, nós precisamos entender que nós estamos aqui para aprender a relacionar. E o ponto de referência se chama Evangelho do Cristo. E o mestre continua sendo ele, será sempre o mestre de nossas almas, de nossas vidas. Se quisermos estar bem
nesta proposta reencarnatória, vamos entender a proposta de Jesus e viver em nossas vidas. Porque do lado de lá, o que vai ter peso realmente é isso. É o bem que tenhamos feito com amor. Porque fazer o bem também por fazer não significa muito. É muito interessante essa questão das oportunidades, porque elas nos são concedidas sempre de acordo com a nossa capacidade, não poderia ser diferente. Deus não poderia dar para nós uma oportunidade que nós não tivéssemos o mínimo de possibilidade de sucesso, seria uma injustiça. E nós perdemos muitas oportunidades porque nós gostaríamos de ter o capital fisiológico, o capital intelectual, o capital financeiro das pessoas que convivem conosco. Então a gente não observa o nosso próprio capital e fica falando, isso aí é obrigação do governo. Fulano tem dinheiro, ele que tem que fazer. Cicrano é inteligente, ele que tem que fazer. Então a gente usa de desculpismo para não fazermos o que precisa ser feito. E a cada um, conforme já discutimos aqui, será dado segundo as suas obras. Então nós não podemos perder uma única oportunidade de crescimento espiritual. Dissemos há pouco que o Ferdinando, o Espírito Protetor, disse que a missão do homem inteligente é conduzir as outras pessoas, os outros homens, os outros seres humanos a Deus. E isso está de novo no Evangelho, dito também por Santo Agostinho, quando ele fala da formação das famílias e tudo mais, e o trabalho e a tarefa que nós temos na condução das pessoas. O que é que nós precisamos pensar? Nós, como seres imortais que somos, numa oportunidade única e rara de reencarnar, porque somos bilhões de seres humanos aqui na Terra, e é limitado, não é? Evidentemente, a reencarnação por conta da quantidade de gente, é 3, 4, 5 vezes mais populoso o plano espiritual do que aqui, é muito importante que a gente seja útil. Mas para ser útil, a gente também precisa ter boa intenção e ter um esforço de aprendizado. O nosso tempo não pode ser jogado fora, como não se pode jogar fora a essência da coisa que é a relação humana. Quando o Senhor Jesus cobra o que é que está escrito na lei daquele jovem, cobra daquele jovem sacerdote, ele vai dizer que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Um dia o Senhor Jesus se apresentou, já desencarnado, na praia, aguardando os seus apóstolos pescadores. E eles se apresentaram, ele perguntou sem ser reconhecido onde estavam os peixes, eles disseram que não havia peixes, então ele disse para eles, voltem para a água e joguem a rede naquele lado, aproveitem essa oportunidade. E aí eles não sabiam, não estavam conseguindo sequer arrastar os peixes para dentro do barco, dada a continuidade. Aí acordaram, era Jesus. Voltam correndo, o Senhor está ali na praia, começa a conversar com eles, e num determinado momento o Senhor Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro fica assustado e todo mundo fica calado. Ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes o Senhor faz a pergunta. Apacenta as minhas ovelhas, sempre ele vai falar a mesma resposta. Qual é o nosso papel, então, aqui? Contribuir para o crescimento das pessoas, contribuir para o desenvolvimento das pessoas. E isso de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com a nossa ferramentaria, de acordo com aquilo que foi dado pela providência divina, para que nós pudéssemos crescer espiritualmente. Tudo o que fugir disso é fuga de um planejamento que nós próprios traçamos. Consequentemente, ao falar, fulano é que tem condição, ele que faça, eu não tenho a condição de cicrano, eu estou contrariando a minha própria escolha e a anuência que eu forneci para os benfeitores espirituais darem prosseguimento na providência divina. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. Todos os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados e se espera que nós façamos o que precisa ser feito onde estivermos. É essa a finalidade do Evangelho do Senhor Jesus e da doutrina espírita. Nos conscientizar dando o conhecimento, que o Senhor disse que haveria de trazer liberdade para nós, conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Para que a gente possa ser útil mais rapidamente. Como deixou bem claro o doutor Aguinaldo, citando o Gerônimo Mendonça, nós não podemos perder uma única oportunidade de ser bom, de praticar o bem, de ser útil à sociedade, finalidade que o Livro dos Espíritos nos apresenta aqui na Terra, de melhorar as instituições humanas. Ora, se eu vim aqui só para tirar proveito, se eu vim aqui só para
passar tempo e me divertir, como eu vou explicar a hora que eu voltar para o lado de lá, tendo em vista o meu próprio programa reencarnatório? Aí é que a vergonha vai se estabelecer no meu espírito, como propõe, né, a lição do dia de hoje. Quando Pedro, de tantas vezes ele ter ouvido de Jesus que o amor cobre uma multidão de erros, ele, sempre que tinha oportunidade, falava isso para os circunstantes. E realmente o que nos liberta é o amor. Agora, como a gente não sabe também o que vai acontecer conosco lá na frente, porque existem os débitos contraídos em outras experiências pretéritas, por isso está no livro Céu e Inferno, Justiça Divina, que quando a gente tem os erros, primeiro tem que ter o arrependimento. Mesmo quando a gente não lembra do que aconteceu conosco no passado, mas pelo menos a gente já tem a consciência de que o errado está aderido ao mal e o certo ao bem. Então nós temos a consciência do bem e do mal, do certo e do errado. Então, quando nós temos a consciência que nós estamos no planeta de expiação e prova, somos almas falidas e falíveis, essa consciência já dá para nós uma certa noção de arrependimento. Olha, eu não quero isso mais para mim. Eu realmente, essa vida que eu me permiti no passado, não só em encarnações pretéritas, como nessa existência, eu não quero isso mais para mim, é o arrependimento. Depois tem a expiação, que é o sofrer as consequências das absurdidades que nós nos permitimos. Isso é uma lei de causa e efeito, nós vamos semear e vamos colher. E o outro elemento é nós estarmos reparando aquilo que nós malbaratamos no passado. E o Pedro, sabendo de tudo isso, deu uma receita. O amor cobre uma multidão de erros. E um profeta, o Ezequiel, ele disse assim: meu Pai, Deus, não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Então Deus não se compraz no nosso sofrimento. Hora nenhuma Deus castiga, hora nenhuma Deus cobra, hora nenhuma Deus vinga. Deus é amor. Como também, entre aspas, a gente às vezes usa esse termo: se Deus me ajudar, vai dar certo. Deus também não ajuda nesse sentido, porque se Deus for fazer tudo por nós, como é que faz? A gente tem que viver, e Ele vai dar todas as condições para a gente realizar a nossa tarefa e vem, por consequência, o aprendizado e a libertação das mazelas da nossa alma. Então, quando a gente ama, a gente serve, nós estamos no caminho certo. Por isso é que o Pedro deu esse recado. Agora, quando a gente vem para a Terra e quer apenas tirar proveito daquilo que a Terra vai nos oferecer, é complicado. Mas quando a gente vem com a proposta de crescer, progredir intelectivamente, moralmente, nós vamos investir nessas duas grandes asas, sem o que o pássaro não voa. Se cortar uma asa, ele não consegue viver com uma asa só. Então, ele precisa de duas asas. Esse Emmanuel deixou claro. A inteligência e o moral, que a gente tem que desenvolver em nós. Então, a inteligência vem pelo aprendizado, pelo estudo. É muito importante estudar, e existe uma preguiça intrínseca na pessoa de não gostar de ler. E a gente tem que buscar as informações nos avatares, nessas grandes almas que vieram para nos ensinar, como dentre elas a mais evoluída foi Jesus. A ponto de ele dizer: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Só que quem que estuda Jesus para valer? O Evangelho, continuadamente, para entender a proposta e viver a proposta dele. São poucas as pessoas. Independente de qual seja a religião, a gente teria que estudar mais o Evangelho, mais a proposta para a gente viver, porque tudo na vida é o centro da repetição. E quando a gente vai entender essa proposta de Jesus,
que é a fé, é o eu sei o que Jesus significa para nós e por isso eu vou procurar me adequar à sua proposta, essa fé é que vai mover todas as montanhas, todas as dificuldades, é que vai nos alavancar. Então a oportunidade está dada, agora se nós vamos aproveitar, cabe a cada um fazer a análise do que está fazendo hoje aqui na Terra. Emmanuel coloca para nós, e Chico também reverberava isso, que nós vamos nos arrepender matematicamente quando desencarnarmos de duas coisas: o tempo perdido e o bem que nós deixamos de fazer. Então que nós aproveitemos esse tempo ao máximo para desencarnarmos sem ter vergonha de chegar do lado de lá. Ou melhor dizendo, uma grande vergonha, porque vergonhazinha todos nós vamos ter, porque nós não estamos realizando o que nós deveríamos fazer. Pensemos nisso. Quero, pela força da circunstância, encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo a participação de vocês, a participação do meu amigo Navarro, e convidá-los para, na semana que vem, estarem aqui conosco para mais um estudo desse livro maravilhoso de Emmanuel, escrito pelo nosso Chico, que é uma colheita de luz para todos nós.